Boa noite. Boa noite. Já está preso em Curitiba o marqueteiro do PT, João Santana. PSDB pede que investigação sobre o publicitário siga para o TSE. Várias cidades registram panelaços durante o programa do PT. Conselho Nacional do Ministério Público autoriza a promotora a retomar a investigação sobre Lula e o triplex em Guarujá. Polícia pede a prisão do presidente licenciado da Samarco e de mais 6 pessoas por tragédia em Mariana. Obama solicita ao Congresso que aprove o fechamento definitivo da prisão de Guantánamo, em Cuba. O marqueteiro de Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula, João Santana, está detido na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele deve prestar depoimento na quinta-feira. O publicitário e a mulher tiveram a prisão decretada ontem em mais uma fase da Operação Lava Jato. João Santana e Mônica Moura chegaram ao Brasil hoje de manhã. Eles estavam na República Dominicana, onde faziam a campanha eleitoral do atual presidente e candidato à reeleição, Danilo Medina. Depois de ter a prisão decretada, desistiram do trabalho. O publicitário se entregou à polícia sem celular e sem notebook. Ele e a mulher ficaram detidos em Curitiba. De acordo com os investigadores, o casal recebeu 7 milhões de dólares em uma conta secreta no exterior. O publicitário teria recebido dinheiro da Odebrecht e do engenheiro Zvi Skornik, também preso na 23ª fase da Lava Jato. Segundo o relatório da Polícia Federal, Santana e a mulher esconderam das autoridades o dinheiro recebido no exterior porque teriam conhecimento da origem ilícita. A defesa do casal diz que todos os recursos em contas do exterior provêm exclusivamente de campanhas feitas em outros países. Segundo os advogados, nenhum centavo é de campanhas brasileiras. Além das campanhas do PT no Brasil, Santana atuou em países da América Latina e da África. Já o empreiteiro Marcelo Odebrecht, que estava preso no Complexo Médico Penal na região metropolitana de Curitiba, foi levado para a sede da Polícia Federal. Os investigadores querem que o empresário esclareça mensagens encontradas num dos 8 celulares apreendidos na casa dele. A polícia suspeita que as anotações se referem a campanhas políticas e que o marqueteiro João Santana esteja envolvido no caso. E o PSDB protocolou no Tribunal Superior Eleitoral um pedido para que as provas da Operação Acarajé sejam anexadas à ação que pede a cassação do mandato da presidente Dilma e do vice Michel Temer. No processo, o partido alega que houve abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2014. Os tucanos também acusam o PT de ter usado recursos de origem ilícita para financiar a campanha de Dilma à reeleição. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que vincular a prisão de Santana à campanha de Dilma Rousseff é absurdo. Segundo o ministro, os setores da oposição querem tirar a petista da presidência no tapetão. Cardoso disse ainda que o marqueteiro dará as explicações necessárias. Um dos investigados na Operação Lava Jato está preso na Suíça. Fernando Miliaccio é o executivo da Odebrecht. Ele foi detido em Genebra na semana passada. Mas a prisão não tem relação com o mandado expedido no Brasil ontem. Também existe na Suíça uma investigação sobre os desvios da Odebrecht. Por unanimidade, os conselheiros decidiram manter o promotor Cássio Conserino, do Ministério Público de São Paulo, à frente do inquérito que investiga supostas irregularidades envolvendo o ex-presidente Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia e o triplex em Guarujá. O imóvel foi reformado pela construtora Talento, contratada da OAS, alvo da Operação Lava Jato. A suspeita é que a empreiteira usou o empreendimento para disfarçar o repasse de propina no esquema de corrupção da Petrobras. Os integrantes do conselho avaliaram o recurso apresentado pelo deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que pediu a troca do promotor. A decisão de hoje derruba a liminar dada pelo conselheiro Walter Araújo, que suspendeu o depoimento de Lula e Marisa na semana passada. Com isso, eles devem ser ouvidos no processo, mas ainda não há uma data marcada. Em seu voto, Araújo voltou a afirmar que a decisão de suspender os depoimentos não teve a intenção de blindar qualquer pessoa investigada, mas somente de evitar nulidades processuais. Satyagraha, Castelo de Areia, Diamante, Boi Barrica,
são palavras que possuem algo em comum. Todas elas se referem a famosas operações envolvendo poderosos grupos políticos e econômicos que foram anuladas por singelas irregularidades processuais. A defesa do ex-presidente Lula nega que ele seja o real dono do imóvel em Guarujá. Diz que ele teve uma cota de um projeto do prédio, mas que desistiu do negócio e que já declarou o fato à Receita Federal. O PT exibiu agora à noite o programa partidário na televisão e, novamente, o panelaço foi ouvido em várias capitais do país. As manifestações ficaram ainda mais fortes quando o ex-presidente Lula apareceu na TV para defender o país. Em São Paulo, houve manifestação em bairros do Centro Expandido, como Vila Mariana, Chácara Clabim, Moema, Pinheiros e Jardins. No Rio de Janeiro, os bairros de Copacabana, Ipanema e Leblon concentraram os protestos. Em Salvador, o panelaço também foi ouvido. O mesmo ocorreu em Brasília. Esta não foi a primeira vez que os brasileiros fizeram este tipo de manifestação. A última aconteceu no início de fevereiro, durante o pronunciamento da presidente Dilma para alertar a população sobre a necessidade de combate ao mosquito Aedes aegypti. Partidos de oposição decidem apoiar formalmente as manifestações organizadas por movimentos da sociedade civil favoráveis ao impeachment da presidente Dilma. Políticos do PSDB, DEM, PPS, Solidariedade e integrantes do PSB, além da ala oposicionista do PMDB, anunciaram a criação de um comitê para organizar ações pelo afastamento da petista. Em nota conjunta, as siglas afirmam que o agravamento da crise política, econômica, social e moral levou à decisão. Um ato contra a presidente está marcado para o dia 13 de março. Nas outras manifestações realizadas ao longo do ano passado, os parlamentares participavam dos atos, mas evitavam se posicionar como representantes de partidos. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT. Ele está preso em Curitiba desde março do ano passado. Duque foi condenado a mais de 20 anos de prisão por corrupção. O Conselho de Ética da Câmara adia mais uma vez o processo que pede a cassação de Eduardo Cunha. A sessão durou quase 3 horas, mas em mais uma manobra, aliados de Eduardo Cunha apresentaram recursos pedindo o adiamento da votação. Além disso, o advogado de Cunha, Marcelo Nobre, entrou com recurso no STF para que o presidente do colegiado, o deputado José Carlos Araújo, seja impedido de votar em caso de empate. A defesa de Cunha alega que Araújo já se posicionou sobre o caso na imprensa. O processo contra Eduardo Cunha foi instaurado em novembro do ano passado. O presidente da Câmara é acusado de quebra de decoro por mentir à CPI da Petrobras sobre a existência de contas no exterior. Ele pode ter o mandato cassado. Cunha nega as acusações. O Conselho volta a se reunir amanhã. O senador Delcídio do Amaral, do PT, pediu ao Senado licença médica por 15 dias. Ele passou quase 3 meses na cadeia. Delcídio é acusado de quebra de decoro parlamentar após ser preso flagrado tentando prejudicar as investigações da Lava Jato. Na sexta-feira passada, o STF revogou a prisão do senador. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa volta de Delcídio do Amaral ao Senado. O Brasil vive uma fase de aparente mutação. No momento, estão na cadeia o dono da maior construtora do país, Marcelo Odebrecht, e o marqueteiro das campanhas presidenciais de Lula e Dilma, João Santana. O próprio Lula, um ex-presidente que parecia inimputável, está crivado de investigações. Apesar de toda essa aparente evolução, certas coisas permanecem inalteradas. Por exemplo, a desfaçatez do Congresso Nacional. Transferido pelo STF na última sexta-feira da cadeia para a prisão domiciliar, o senador Delcídio Amaral prepara sua volta ao Senado, planeja dar expediente no Senado durante o dia e se trancar em casa à noite, como determinou o Supremo. Delcídio prepara um discurso de reestreia. Deveria falar hoje, mas adiou para amanhã. Presidente do Senado, o multi-investigado Renan Calheiros informa que Delcídio exercerá o seu mandato normalmente,
como se fosse normal um presidiário frequentar o Senado. Antes de ser transferido para a prisão domiciliar, Delcídio passou quase 3 meses na cadeia. Continuou recebendo normalmente o salário, R$ 33.000 por mês, fora os benefícios. Corre no Conselho de Ética do Senado um processo de cassação contra Delcídio, mas esse processo anda a passos de tartaruga manca. O Brasil está em mutação, mas há coisas que são imutáveis no Brasil. O cinismo que prevalece no Congresso Nacional jamais muda. Boa noite. Deputados federais do PT e do PCdoB pediram hoje ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que determine que a Polícia Federal investigue o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por supostos crimes de evasão de divisas, corrupção passiva e crime contra a ordem tributária. No requerimento, eles citam a entrevista da jornalista Miriam Dutra, com quem a FHC teve um relacionamento extraconjugal, e disse que o ex-presidente teria usado a empresa Brasif Exportação e Importação para enviar remessas para ela ao exterior. A Brasif confirmou a contratação da jornalista, mas negou a participação de Fernando Henrique na admissão de Miriam. Ontem, o ex-presidente também disse que não usou a empresa para enviar dinheiro para Miriam Dutra. Ele classificou a fala da jornalista como invenção. O tucano reiterou não ter nada a temer ou esconder e voltou a afirmar que a relação com a jornalista pertence ao âmbito pessoal. Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública mostram queda de homicídios na capital paulista em janeiro. No entanto, os casos de furtos tiveram aumento. Foram 43 mortes a menos na comparação com janeiro de 2015. Mesmo assim, no mês passado, 59 pessoas foram assassinadas na capital. A taxa de homicídio ficou em 8,18 mortes por grupo de 100 mil habitantes, a menor desde 2001, quando começou a contagem. Por outro lado, na comparação, janeiro teve a mesma quantidade de latrocínios, quando o criminoso mata para roubar, 9 casos. Em relação aos crimes contra o patrimônio, a polícia registrou que, na capital, 6.600 carros foram roubados ou furtados, mais de 200 por dia em média. Cenário ruim, mas que já foi pior. Segundo o governo, esse número é 12% menor que o de janeiro do ano passado. Os roubos em geral caíram menos, 4%. Em janeiro, segundo o registro da polícia, 12.645 pessoas foram assaltadas, em casa, no comércio, na rua. Os furtos cresceram 2,5%, com mais de 13.600 casos. O secretário de Segurança Pública diz que a polícia tem agido com mais inteligência. Colocando um componente mais importante, os locais onde ocorrem mais homicídios. Atacamos locais, que dá mais de 30% das ocorrências de homicídios, principalmente sexta-noite, sábado à noite e domingo à tarde, bares, locais mais afastados. Atacamos mais isso com policiamento e a questão da violência doméstica. Você vai ver a seguir que a polícia pediu a prisão do presidente licenciado da Samarco e de mais 6 pessoas por tragédia em Mariana. E ainda, Obama pede que o Congresso aprove o fechamento definitivo da prisão de Guantánamo, em Cuba. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. No Todo Seu de hoje, o som já está garantido com Dudu Nobre. Esther Rocha revela tudo sobre o mundo dos famosos. E ainda vamos saber mais sobre a exposição em homenagem ao cineasta Luiz Sérgio Pesson, com a presença das filhas dele, a Marina Pesson e a Domingas Pesson, e da sua esposa, a Regina Ger. Bem, estou esperando você.
Tudo seu. Hoje, 10h30 da noite. A Civil de Minas Gerais pede a prisão preventiva do presidente licenciado da Samarco, Ricardo Vescov, e do ex-diretor de operações da empresa, Kleber Terra, pelo rompimento da barragem da mineradora em Mariana em novembro do ano passado. Também foi pedida a prisão de 4 gerentes da companhia e de um prestador de serviços. Todos foram indiciados por homicídio qualificado de 19 pessoas. 17 corpos foram localizados e 2 continuam desaparecidos. O presidente americano Barack Obama pede que o Congresso aprove o fechamento definitivo da prisão de Guantánamo, em Cuba, e a transferência dos presos para os Estados Unidos. Obama fez um pronunciamento depois de apresentar ao Congresso seus planos para o fechamento. Ele disse que a prisão de Guantánamo prejudica a imagem dos Estados Unidos e enfraquece sua segurança nacional. Os detentos da base naval em Cuba foram capturados no Iraque e no Afeganistão. Segundo as autoridades, 91 ainda estão em Guantánamo. 35 devem ser transferidos para outros países este ano. Assim, sobrariam menos de 60 presos a serem transferidos para presídios nos Estados Unidos. O governo sírio aceita a proposta internacional de cessar fogo, mas vai continuar combatendo grupos terroristas. O Ministério Sírio das Relações Exteriores anunciou estar disposto a se coordenar com a Rússia para determinar quais são as regiões e os grupos na trégua que entra em vigor à meia-noite de sábado, horário de Damasco. O acordo não inclui o combate ao Estado Islâmico e à Frente Al-Nusra, o braço sírio da rede Al-Qaeda. O principal grupo da oposição síria anunciou ontem que aceita o cessar das hostilidades, desde que seja respeitada a resolução da ONU que inclui a entrega de ajuda humanitária e o acesso às zonas sitiadas. Mais de 260 mil pessoas já morreram desde o início da guerra em 2011. Será aberto ao público amanhã o primeiro memorial da imigração judaica de São Paulo. Agora à noite aconteceu a abertura para convidados. Julian fugiu para o Brasil quando tinha 23 anos. Ele escapou de 5 campos de concentração nazistas na Polônia. Eu acho que o Brasil é o melhor país do mundo. A plena democracia, a liberdade, que para mim não tem preço. O relato dele é o mesmo de muitas famílias judias que chegaram ao Brasil na época do Holocausto. Objetos que guardam essas histórias fazem parte do acervo de 1000 peças do Memorial da Imigração Judaica. O espaço fica dentro da sinagoga Kehilat Israel, a mais antiga do estado, inaugurada em 1912 no bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo. Esse é um museu que tem um aspecto didático também. Ele conta não só a história da migração judaica, as grandes personagens brasileiras de origem judaica, mas ele conta também, ele explica a religião, todas as festividades, todos os elementos religiosos, não é? Sentar-se à mesa é uma coisa muito marcante para a comunidade judaica e este espaço procura reproduzir exatamente isto. Aqui temos uma mesa de jantar de verdade, só que as imagens são virtuais e a ideia é que o visitante venha e através de um clique escolha, por exemplo, os pratos que são servidos durante o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, ou, por exemplo, o Pessah, a Páscoa para os judeus. Aqui, o destaque são os casamentos. No chão, a imagem de uma taça. E ao pisar, ela se quebra, simbolizando o ritual dos matrimônios judeus. Estou impressionada, realmente com a qualidade, muito bonito. A minha mãe está entusiasmadíssima com o que está vendo. Isso eu estou muito contente, porque está trazendo recordações familiares que são impressionantes para nós todos, né? Estou tão feliz de estar aqui, estou muito contente. O Memorial da Imigração Judaica foi construído por meio da Lei Rouanet, mas o valor investido não foi divulgado. O local fica na Rua da Graça, número 160, no Bom Retiro. Vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada é de graça. E agora a previsão do tempo para amanhã com Mariana Armentano.
da semana será de muita nebulosidade e o sol só deve voltar com força mesmo no final da semana. Para amanhã teremos poucas mudanças em relação a hoje e são esperadas chuvas a qualquer hora do dia no sul, no oeste e na região central aqui do estado de São Paulo. As temperaturas ficam um pouco mais amenas, faz 27 graus em Presidente Prudente e 28 graus na cidade de Franca, no norte paulista. Aqui na faixa leste teremos algumas poucas aberturas de sol pela manhã e à tarde, mas ainda com muita nebulosidade e chuvas no final do dia. No litoral faz até 32 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na Grande São Paulo? Nesta quarta-feira, mínima de 21 e máxima à tarde de 28 graus. Na quinta, a máxima se mantém na mesma marca e na sexta-feira, aí sim, o sol volta a aparecer com mais força e faz até 30 graus por aqui. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Vono, todo seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, Paula Vilhena desvenda o universo da comédia em humor.docs. Assista agora, todo seu.